E essa pandemia continua provocando impactos profundos na economia. Vários estabelecimentos continuam fechados, como a gente sabe, né? É só passar ali no comércio. E os empresários se veem numa situação complicada também. O dinheiro não entra, mas existem as contas para pagar e os funcionários que também precisam receber. Aí uma solução pode ser pegar um empréstimo. Mas até quando vale a pena, hein? Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo pela internet com o consultor financeiro, o Wallace Oliveira, que já está aqui para conversar com a gente via internet. Wallace, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito bem, Wallace, vou começar perguntando o seguinte: quando é que chega o momento adequado, né, o momento correto de adotar aí uma linha de crédito para pagar o salário dos trabalhadores, por exemplo? Olha, a gente faz sempre uma orientação que inicialmente os empresários façam um levantamento de suas dívidas, sobretudo as futuras, porque a partir desse levantamento é que eles podem ter a condição de pensar e analisar essa aquisição de empréstimo, sobretudo com relação à folha de pagamento. Certo, Alas. Agora eu vou perguntar para você a respeito do capital de giro. Primeiro, eu vou pedir para que você explique para a gente, né, para o telespectador também, o que é o capital de giro e quando é que é adequado também adotar uma linha de crédito para fazer essa utilização. Bom, o capital de giro de uma empresa é a composição dos seus gastos mensais. Então, toda empresa ela deve ter uma certa reserva financeira que a gente chama de capital de giro, que é justamente tudo que movimenta no mês de uma empresa. E muitas soluções o governo está dando e os bancos também estão disponibilizando para os empresários. Porém, é importante analisar que tipo de endividamento a empresa já está e quais são os endividamentos futuros, para que ela possa então tomar uma decisão de fazer ou não a aquisição desse empréstimo. Certo, agora de uma forma bem geral, bem abrangente, não é? Quando é que aquele empreendedor, aquele empresário realmente deve perceber, olha, chegou a hora, sinal de alerta aqui acendeu, eu vou ter que adotar uma linha de crédito. Quando é que não dá mais para esperar? Olha, nesse caso, existem dois aspectos. O primeiro dele, após o empresário fazer o levantamento de todas as suas despesas, focar no empréstimo para a folha de pagamento, que existem hoje disponibilidade de recursos com a taxa de juros muito pequena ao ano, e falamos isso em um outro momento, com a taxa de 3,5% ao ano. Então, vale a pena. Isso já cobriria a folha de pagamento. E um outro aspecto com relação ao capital de giro é quando o empresário analisa suas contas futuras e vê que não tem condições de pagar. Então, ele deve, então, aí, e buscar esse tipo de empréstimo. Mas é importante ressaltar que é necessário se preocupar com a questão da dívida, para que ela seja honrada no futuro. Certo, Alas. Agora a gente vai pensar na seguinte situação. Digamos, não é? Um empresário recente, não é? Que está instituindo aí, está começando o seu negócio. Digamos que ele começou no segundo semestre de 2019, não é? Com esperanças aí, evidentemente, de crescer agora em 2020 e foi surpreendido por essa pandemia, não é? Ou seja, ainda não é um empreendedor que tem muita experiência, por exemplo. Como é que fica? Ele deve procurar orientação junto a quem? Junto a um consultor, a um economista, a um contador? O que é que ele deve fazer para ter orientações corretas, né, para saber se deve adotar uma linha de crédito ou não? Olha, Almir, os meios de comunicações hoje, eles estão muito antenados em todas essas informações. Vocês dão muita entrevista, trazem muitas informações super importantes para todos os segmentos do mercado. Para esse novo empreendedor que se deparou com essa pandemia, a gente aconselha ou buscar um especialista, consultor, ou até mesmo o Sebrae, que também tem muita informação e muito recurso para esse pequeno ou esse empreendedor iniciante. Tem que aproveitar essa quarentena e mergulhar na pesquisa e no estudo para saber quais são as tendências de cada segmento, porque é partindo dessas tendências é que ele pode montar estratégia para não sofrer tanto no retorno do seu comércio. Certo. Tudo na vida, né, Wallace? Tem vantagem e tem desvantagem, não é verdade? Então gostaria que você falasse para a gente quais seriam as desvantagens de adotar um empréstimo. Olha, a desvantagem de adotar o empréstimo é quando, primeiro, a empresa ela já não tem essa capacidade de pagamento de suas contas. Justamente esse
esse empresário iniciante, ele pode se deparar muito com isso, porque ele não tem um fluxo de caixa montado, ele não tem uma previsibilidade de faturamento. Então, o que acontece com esse aspecto? É o pagamento de juros e muitas vezes a redução do seu lucro, que já é pequeno no mercado tão concorrido. Entendi. E existem outros caminhos para um empreendedor, para um empresário não adotar uma linha de crédito? Ou seja, existem outras alternativas ou essa seria realmente a única? Bom, existem diversas e a minha orientação é que a busca pelo financiamento ou pelo empréstimo seja a última. O que o empresário e um pequeno empreendedor deve fazer inicialmente é buscar renegociações contratuais com seus credores, porque isso vai ajudar bastante e muitas vezes essa renegociação não vem aí a correção de juros, e isso é muito importante. Até porque no negócio existe uma relação entre empresário e fornecedor e o cliente final. Então, essa parceria ela deve existir. Quando se esgotar todas essas possibilidades de renegociações contratuais, ou até mesmo um novo aporte da pessoa física para a pessoa jurídica, é que o empresário vai ter que, então, buscar essa alternativa do empréstimo. Wallace Oliveira, muito obrigado pela sua participação no AB1 desse sábado. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Tudo de bom. Até a próxima. E a gente tem acompanhado com